acetilcolina, você usa prilocaína com feliprecina. Aí você fica tranquilo nesse caso, ok? Então, dos antidepressivos tricíclicos é isso. Bom, vamos para o slide 3 aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora dos beta-bloqueadores não seletivos, ok? Nós temos dois tipos de beta-bloqueadores. Nós temos os seletivos e não seletivos. Um medicamento clássico dos não seletivos é o propranolol, tá? Então, ele é usado em pacientes cardiopatas, pacientes que porventura tenham arritmia, tá certo? Então, cardiopatas ou que tenham arritmia, ou para ansiedade. O propranolol é usado para ansiedade também. Então, você pergunta para o paciente se ele está utilizando. Ele é muito utilizado para tremor essencial, tá certo? Tremor essencial, então ele é utilizado. E temos os seletivos, ele é não seletivo, o propranolol. E nós temos os seletivos, que no caso é o atenolol, tá? Então, não seletivos bloqueiam beta-1 do coração e beta-2 dos vasos. E o seletivo bloqueia somente o beta-1 do coração. Lembrando que o receptor beta-1 é responsável por estimular o coração. E no vaso sanguíneo, ele é responsável pela vasodilatação, tá? Só para a gente estar sempre antenado aí e lembrar também um pouquinho da fisiologia, tá? Porque farmaco e físio, elas andam junto. Bom, então vamos supor que o paciente toma o propranolol. Aí ele está com o beta-1 do coração e o beta-2 do vaso bloqueado. Aí ele está calmo, tranquilo, controlado a pressão arterial. Muitos hipertensos usam o propranolol justamente para controlar a pressão arterial, né? Advinda do coração, alguma disfunção que aumenta a pressão. Então aí você consegue controlar. Aí vamos supor que você vai usar a adrenalina. A adrenalina, ela atua tanto em receptor alfa quanto em receptor beta, tá certo? Então, em alfa, ela faz vasoconstrição, por isso que ela mantém o anestésico por mais tempo na região. E em beta, ela faz a vasodilatação, ok? Mas aí você usou adrenalina e ela vai atuar no alfa e no beta, perfeito? Só que o beta está bloqueado. Lembra que ele está tomando propranolol? Aí está bloqueado o beta do coração e bloqueado o beta do vaso. Mas você usa adrenalina. Aí a adrenalina, ou a noradrenalina, ou a levonorefrina, ou a fenilefrina, vai atuar somente no alfa, porque o beta está bloqueado. Só que o que o alfa faz no vaso? Vasoconstrição. Então a adrenalina vai atuar no vaso, fazendo vasoconstrição, e vai aumentar a pressão. Só que aí não vai ter um feedback negativo, ou seja, não vai ter uma resposta do organismo. Por quê? Porque o beta-2 está bloqueado e o beta-1 do coração também. Então você vai ter um aumento brusco da pressão arterial e não vai ter uma taquicardia reflexa. Por quê? Porque o beta do coração também está bloqueado. Então aumenta a pressão, chega mais sangue, mais rápido no coração e o coração continua batendo na mesma frequência, porque ele está bloqueado. Isso é muito ruim, pode dar um problema sério para o paciente. Então, o paciente que tomar propranolol, tá? Você evita a adrenalina, noradrenalina, levonorefrina e fenilefrina. Ok, pessoal? Lembre-se disso. Evite. Você usar o qual? Prilocaína com feliprecina, porque aí não tem essa ação em alfa e beta. A feliprecina, ela age de forma mecânica. Só que vocês vão perceber que a feliprecina da prilocaína, ela não é tão boa para cirurgia, porque ela age mais em vênulas, ela não age em arteríolas. Então o local da cirurgia vai ficar mais sanguinolento, mais cruento, ok? Então tem esse porém aí da prilocaína com feliprecina, mas ok. Agora, e se ele estiver tomando atenolol? Atenolol é um beta-bloqueador seletivo, só bloqueia o beta-1 do coração. Aí não tem problema, porque você usa adrenalina, ela vai atuar tanto em alfa quanto beta do vaso. E o beta do vaso faz vasodilatação. Aí é tranquilo, não tem nenhum problema. Você vai ter uma vasodilatação reflexa, né? E vai manter a pressão arterial estável.
Então lembra, propranolol, não posso usar adrenalina, noradrenalina, levonorfrina e fenilefrina. Atenolol, posso usar tranquilamente. Ok, pessoal? Para vocês não esquecerem esse detalhe. Bom, vamos então para o slide 4 agora, né? Falar um pouquinho das drogas, né? Se o paciente, no caso, for drogadicto, ou seja, fazer uso de drogas. Bom, a principal droga que, se ele fizer uso, as duas principais é o crack e a cocaína, tá? Por quê? Qual que é o mecanismo de ação delas? Excitatório. Elas são muito semelhantes aos antidepressivos tricíclicos, ou seja, elas inibem a recaptação dos neurotransmissores na fenda sináptica e estimulam o indivíduo, estimulam o sujeito, ok? Aí o que acontece? Quando o sujeito já está muito estimulado, e uma tática para você ver se ele está sob uso dessas substâncias é olhar a pupila. Se a pupila estiver dilatada, claro, pode ser uso de outros fármacos também, mas ele está excitado. Então, o organismo está excitado. Então, se você injetar adrenalina, noradrenalina, levonorfrina ou fenilefrina, lembra que eu estou falando dos vasos. Então, qualquer anestésico que tiver esse vaso, a Lido, a MEP, a ART, que vem com adrenalina, cuidado, então estão tudo contraindicado. Então, se for atender um paciente desse, vai atender num caso de urgência, né? Vamos supor que esse paciente esteja com muita dor, e aí você vai atender esse paciente para remover a dor. Então, você usa prilocaína com felipressina. O ideal é que ele não use o fármaco, se for fazer uma cirurgia programada, for fazer uma endodontia, um implante, qualquer procedimento programado, você avisa o paciente que pelo menos tem que ficar 24 horas sem usar a droga, porque aí pode dar interação, ok? Então, uma forma de você identificar, como eu disse, é verificar a pupila, para ver se ele não está usando, né, alguma droga aí, tá? E não necessariamente a cocaína e tal. E também fica mais difícil pegar um anestésico, porque ele está tão excitado, a remoção do anestésico do local também é rápida, tá? Isso serve para maconha. A maconha é o contrário, né? A cannabis. Ela ativa receptores canabinoides e ela acaba diminuindo a excitação do organismo, tá? Então, assim, você injetar um anestésico no paciente que faz uso de maconha, não vai ter problema em relação à pressão, em relação à taquicardia, nada disso. Só que o anestésico vai demorar mais tempo para fazer efeito. Por quê? Porque ele está... para atingir a faixa de anestesia, você vai ter que dar mais anestésico. É muito comum isso aí. Tá certo? Mas varia de indivíduo para indivíduo. Então não é uma regra, mas pode acontecer com um paciente que faz uso de cannabis. Ok, pessoal? Então, tomem cuidado com isso aí. Bom, e vamos falar um pouquinho dos anestésicos ainda, né? Falar em relação à alergia, né? Bom, nós temos os conservantes, aí chegamos na outra parte. Então, lembra de novo, relembrando, nós temos 3 tipos de estruturas, né? De produtos no anestésico. Assim, 3 tipos principais, claro, tem outros, né? Água, etc. Né? Mas nós temos o sal, o vaso e o conservante. Lembrando que o conservante é o do vaso, tá? E qual que causa mais alergia? É o conservante, tá? Claro, nós temos algumas alergias a sais também, mas o conservante é o que mais causa alergia. Então vamos lá. Como ele é o conservante do vaso, nós temos 2 tipos principais. Nós temos o bisulfeto, né? No último livro do Malamed, se vocês pegarem o Manual de Anestesia Local, 6ª edição, não é mais bisulfito agora, tá? Agora é bisulfeto. Mudou só um radical e tal, mas a estrutura é bem semelhante, só muda alguma coisinha. Então nós temos o bisulfeto. O bisulfeto, ele é o conservante da adrenalina, noradrenalina, levonorfrina e fenilefrina. Então ele é o conservante desses 4 vasos. E o conservante da prilocaína, que no Brasil que tem, no exterior não tem mais, porque ele é um antifúngico, é o metilparabeno, tá? Então é para conservar. Só que como a gente usa o tubete uma vez só, não haveria necessidade de ter um antifúngico. Você não vai reutilizar. Diferente de medicamentos hospitalares que você tem que reutilizar o frasco,
tá? Fica lá guardado, tal, aí tem que ter um antifúngio. Mas tem aqui ainda, se você olhar na composição, ainda tem, tá? Se olhar nas grandes empresas, a composição da prilocaína com feliprecina tem o metilparabeno. Então, o metilparabeno, galera, é o conservante da feliprecina, ok? Então, vamos falar um pouquinho dos bisulfetos, que é o conservante da adrenalina, noradrenalina, levonorefrina e fenilefrina.